Hoje nós vivemos um momento talvez dos mais difíceis e muitos estão por aí enganando e sendo enganados. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Geralmente os microfones nem sempre são nossos amigos, né? Mas, independentemente dos pequenos imprevistos, vamos. Primeiramente, boa noite a todos os irmãos, as irmãs. Posso fazer uma pergunta a vocês? A pergunta é a seguinte: vocês estão bem? Estão felizes? Agora perguntem para mim, e você está alegre? Não, pergunte para mim, e você está alegre? Por que não estar alegre se eu estou voltando à capital mais bonita do Brasil, Aracaju? A Vani dizia que as nuvens dos céus de Aracaju são como pequenos cabritinhos. Como eu gosto, eu amo essa cidade. Sou paulista, do interior, mas adotei Aracaju como a nossa cidade também. Então, estou muito feliz. Estou feliz também porque estou em casa de um casal que vocês não imaginam, são anjos. Não sei se vocês o conhecem, ele chama-se Francisco, ela chama-se Simone. Estão me tratando como se eu fosse um anjo. Eu pedi ao casal que falasse com o pastor da igreja, que me deixasse ficar mais uma semana aqui. Mas eles disseram que 3 dias são o suficiente. A minha gratidão ao pastor, filho, Emanuel. Nós o amamos. Nós o amamos. Muito obrigado, pastor, a sua esposa, suas filhas, seu genro, seu netinho. Muito obrigado ao conselho da igreja. Muito obrigado à igreja. A igreja de Aracaju. Quero agradecer também a minha filha, né, Priscila? A Priscila agora é minha companheira. Ela fala, pai, essa gravata não está boa. Vocês sabem que quando os nossos filhos eram pequenos, a gente dava ordem e eles obedeciam. Depois que a gente fica velho, eles mandam e nós obedecemos. Imagine a Priscila. Ela fala, pai, que ela não fica bem, pai. Aliás, ela não queria que eu viesse com esse terno. Ela falou, pai, não, esse não, pai. Eu falei, minha filha, tem misericórdia. Ela com Priscila, muito obrigado. O esposo da Priscila é engenheiro agrônomo, trabalha no Pará. O filho mais novo dela é administrador, trabalha com o pai. Estão lá em Santana do Araguaia, trabalhando nas fazendas. Então, muito obrigado, viu, Pri? Estou muito contente. Aliás, essa noite a Priscila cuidou de mim. Eu não sei, acho que eu ronquei, Pri. Diz que eu ronquei. Orem por ela, viu? Estou muito feliz por estar aqui com os meus colegas pastores, presbíteros. Que alegria ouvir o coral, ouvir a igreja cantando. Então, a nossa gratidão. Vamos voltar amanhã. Pela manhã, vamos voltar à noite. Eu estou indo agora para os meus 88 anos, daqui 2, chegando aos 90, e 70 anos pregando, viajando. Tive o privilégio de viajar pelo mundo e estou no final da carreira. E cada vez que eu chego a um lugar eu me emociono e eu pergunto, seria a última vez? Deus o sabe, mas estou muito feliz. E mais uma vez, meu abraço, minha gratidão.
comer o cuscuz com vocês e o vinho mexido prolonga os nossos dias. Amém? Queridos, será que eu agradeci a todos? Está tudo em ordem? Eu já disse a vocês que você ouve uma pessoa falar com muita atenção, 20 minutos. 20 minutos. Dos 20 aos 30 você tem uma grande expectativa. E a partir dos 30 você tem muita raiva da pessoa que está falando. Então, tomem suas Bíblias e abram comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Do verso 1 ao verso 3. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Eu queria que os irmãos atentassem para o versículo 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. A frase que vai nos ajudar no estudo de hoje é esta. Eu vou ler outra vez. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Boa pergunta. Vocês perceberam que é bom a gente ficar velho? Cuidam da gente? É ou não é verdade? E sabem por que tem todo esse cuidado? Porque a gente, quando chega à velhice, é como a porcelana. Se cair, quebra. Discernindo os sinais do tempo. Este é o tema da nossa mensagem. Discernindo os sinais do tempo. O texto que nós acabamos de ler diz que os fariseus e os saduceus, tentando Jesus, pediram-lhe um sinal. E isso provocou essa resposta dada por Jesus. Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Lembro-me de papai. Mamãe era analfabeta. Papai era um autodidata. Nós viemos da roça, da lavoura. Eu venho de uma família muito simples, pobre. E papai, ele era um homem muito atento aos sinais. Ouvíamos um galho caindo, papai dizia, vai chover. Ele olhava as nuvens, então papai era muito atento aos sinais.
Olhem bem aqui. Nós também somos. Você olha o tempo, você percebe e você começa a dizer o que você está concluindo. Como nós, no século 21, no terceiro milênio, estamos discernindo os sinais dos tempos. Eu peço a vossa paciência, não vou falar alto, é minha maneira de falar. Eu falo calmo. Eu espero que você não me aplauda durante essa mensagem. O maior elogio que você poderia me dar seria: pastor, eu entendi o que o senhor falou. Eu trabalhei com comunicação muitos anos. E em comunicação eu aprendi que comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que as pessoas entendem. Se você entender a mensagem desta noite, eu estou muito feliz. Analistas, políticos, sociólogos, psicanalistas, psicólogos, economistas, historiadores, teólogos, ambientalistas, políticos, todos estamos preocupados. Todos estamos preocupados. Eu tenho um amigo em São Paulo, um pastor muito querido, grande pregador, presbiteriano. Não é independente, é presbiteriano. Ele me disse: Messias, preguei um sermão. Eu falei: qual foi o título? Deu a louca no mundo. Foi o título do sermão que ele pregou. Eu tive o privilégio de estar numa cidade nos Estados Unidos, onde fui visitar o museu de Billy Graham. Chorei. Olhei a sua velha pasta, já bem surrada, e os passaportes com os carimbos de 130 países onde ele pregou. Por que eu chorei ao ver a sua pasta? Lhe fizeram a seguinte pergunta: pastor Billy Graham, se o senhor tivesse que voltar atrás e fazer tudo de novo, o que o senhor faria? Ouçam, ele disse: oraria mais, estudaria mais, viajaria menos. Quantas vezes eu me lembro, eu saindo de casa e a Vani fazendo a minha mala. Dr. Billy Graham escreveu muitos livros, e dentre eles, 2, nós podemos chamá-los de best-seller. Primeiro, Mundo em Chamas, que livro interessante. Segundo, O Tropel do Apocalipse. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Apocalipse, capítulo 6. Vivemos dias maus. Um dos grandes historiadores, um inglês chamado Dr. Tomby, ele esteve no Brasil em 1976. Num dos seus livros, ele fala que nós vivemos o afunilamento da história. Guarde essa expressão. Nós estamos vivendo um processo sem retorno. O mundo não vai melhorar. Não nos reportamos aqui a políticos, não nos reportamos aqui a nada disso. Eu quero apenas que vocês entendam que nós estamos vivendo o afunilamento da história. Nós somos a sociedade do vazio, do descontentamento. A gente compra um carro hoje e daqui 6 meses a gente não gosta mais do carro. A gente mobília uma casa hoje e daqui 1 ano nós vendemos aquela casa.
Nós compramos uma roupa hoje e daqui a algum tempo, sabe o que está acontecendo? Nós não estamos contentes. Nós somos a sociedade do estresse, da depressão. Eu não sou psicólogo, para ficar tranquilos. Não sou terapeuta, também não sou. Não sou coach, também não sou. Eu sou só pastor. Mas posso dizer aos senhores e às senhoras que nós vivemos a sociedade da depressão. Eu já tive depressão. Um dos meus melhores amigos, um pastor presbiteriano, chamado Reverendo Wilton, fundador da Missão Vida em Anápolis, Goiás. Ele escreve um testemunho que pode ser uma peça emoldurada. Ele diz: sou pastor, sirvo a Deus e tenho depressão. Eu não estou expondo o meu colega. Isso é público. Ontem eu estava ainda sendo levado para casa, onde ficaria hospedado pelo João, o irmão João, esposo da Carmen, e recebi o telefonema. Era do pastor Wilton, com a sua voz frágil. Ele me tem como seu pai. Ele me disse: meu pai, estou com saudade de você. Mas eu percebi pela sua voz que ele está um tanto fragilizado. A insegurança, o medo, os rostos estão tristes. Eu olho para as pessoas e sinto muito a tristeza no rosto das pessoas. Terminais de passageiros lotados. Nunca nós viajamos tanto. Nunca viajamos tanto. O mercado da moda oferece os modelos os mais exóticos para atender gostos os mais estranhos. Nunca bebemos tanto. Milhões de adolescentes e jovens são dependentes químicos. A pornografia esvaziou, escravizou milhões. É o lixo que polui as mentes e contribui na desagregação da família. As igrejas, aos poucos, vão removendo os marcos antigos. Os cultos oferecidos a Deus como um serviço de adoração. Agora são reuniões que acontecem com a proposta explícita de agradar as pessoas. Nós confundimos novo por novidade, modismo que passa. O novo requer outros novos. É para um momento como esse que nós somos chamados para pedir graça e sabedoria, para discernirmos à luz da palavra de Deus os sinais dos tempos. O nosso tema: discernindo os sinais dos tempos. Eu sei que não foi agradável a muitos na introdução do estudo. Talvez eu disse frases, coisas que não agradaram os senhores. Mas é um velho pastor que está falando a vocês, talvez como uma palavra profética. Por isso, por favor, não feche o seu filtro. Não feche o seu filtro. E agora os senhores vão me fazer uma pergunta. Pastor Messias, como o senhor, já no finalzinho da sua caminhada, está vendo o momento em que vivemos? Vamos juntos. Vou ser bem didático agora. Primeiro, eu creio que nós estamos vivendo tempos difíceis. Difíceis. Eu sou pai, sou avô. É fácil ser esposo? É fácil educar filhos?
2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7, diz assim: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis. Pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas carregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Esse texto de Paulo descreve o homem dos nossos dias. Não é fácil servir a Deus, caminhar com Deus, servi-lo e comprometer-se com Ele. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, hoje esse culto começou com um jovem cantando meu tributo. Que interpretação! O coral cantando, o pastor da igreja conduzindo uma liturgia tão edificante. Eu posso dizer aos senhores, esse ambiente tão agradável. Eu vou dizer porque eu tenho estado nesses países com alguns desses irmãos. Muitos irmãos nossos agora estão passando fome. Muitos irmãos nossos estão presos em contêineres. Muitos irmãos nossos. E eu falei com um que estava num campo de reeducação há 5 anos. Eu lhe disse, voltando ao Brasil, eu vou pedir à igreja que ore por você. Ele disse, não, pastor. E eu chorei. Porque ele estava lá, porque a sua igreja é uma igreja dinâmica. Ele me disse, não peça isso, eu quero continuar lá, porque lá eu estou podendo falar de Cristo. Eu falei, doutor, estou entendendo, você já está um pouco lelé. Ele falou, não, pastor, Deus me deixou lá, para que lá, da nossa maneira, eu possa servir ao Senhor. Vivemos dias difíceis. Em segundo lugar, nós vivemos um tempo de batalha espiritual. Irmãos, nós estamos num sistema maligno. João escreve, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. E eu não vou aqui, eu vou dizer aos irmãos, no grego, no hebraico, eu não estou fazendo uma exegese, por favor. Eu não estou aqui fazendo um estudo acadêmico, eu estou fazendo um estudo devocional com a igreja. Eu estou conversando com os irmãos. Mas o senhor sabe que a palavra mundo aqui não é mundo cosmos, é mundo sistema. O nosso sistema é satânico. O nosso sistema é diabólico. Eu tenho 2 filhos, não vou entrar em detalhes, que servem ao governo. Um na área econômica, ao outro na área como juiz de direito. E eu converso muito com eles. E às vezes eu me emociono, como me reporto a eles. E eu disse a eles, tanto a um como a outro, um deles está hoje, foi para Curitiba trabalhar como responsável também pelo ano eleitoral, e o outro viaja para Brasília, para reuniões com a cúpula da Caixa. Deixa eu dizer aos senhores, eu vi com a sua calça rustida. Eu falei, meu filho,
se o papai souber um dia que você tomou uma caneta. Ele me olhou e disse: o senhor sabe a educação que o senhor nos deu. Os senhores estão me entendendo? Nós não estamos aqui fazendo uma crítica, nós estamos dizendo que nós vivemos esse sistema. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Eu vi um teólogo do Brasil, teólogo brasileiro, Antônio de Godoy Sobrinho, ele fez a seguinte colocação: nós não temos uma crise eclesial, nós temos uma crise eclesiástica. Eu posso dizer aos irmãos, sem orgulho, passei por todos os escalões dos bastidores da igreja, presidi desde o conselho até o Supremo Conselho. Fui deão de seminário. Estou dizendo isso com muita humildade aos senhores, para dizer aos senhores, conheci as entranhas da igreja, os bastidores da igreja. E posso dizer aos irmãos que a igreja vai bem, graças a Deus. Eu não estou dizendo que a igreja vai mais, vou dizer mais, que a igreja é a única da história que será triunfante e vitoriosa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vivemos dias, tempo de batalha, espírito de engano. Eu fui convidado pela igreja presbiteriana para falar a jovens pastores em Campinas. Colocaram 40 pastores, todos mestres, doutores, e eu um simples pastor, com esse tema. É mais fácil ser pastor hoje do que na sua época. Eu sou pastor há 65 anos. Eu já fiquei um pouco sem jeito, porque aqueles moços educados, mas cada um com o seu computador, cada palavra que eu dizia, eu checar. Se eu falasse algo ali que eu pisasse na bola, eu estava frito. Eu falei, é muito mais difícil ser pastor hoje. Sabe por quê? Porque hoje um pastor se levanta, o irmãozinho volta para casa, vai ouvir aquele cidadão, ele vai dizer exatamente outra coisa. Hoje o pastor trabalha com essas informações todas, e hoje nós vivemos o espírito de engano. E devo dizer aos senhores, com muita franqueza, e não é um elogio, eu não faria isso, mas os senhores louvem a Deus por essa igreja, que eu a conheço quase do seu começo. Tem pastores sérios, e os senhores têm um pastor que é pastor. Hoje nós vivemos um momento talvez dos mais difíceis, e muitos estão por aí enganando e sendo enganados. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Em terceiro lugar, nós vivemos um tempo de oportunidades. Portas abertas, eis por todo o mundo. Cristãos erguei-vos já, avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Irmãos, nós vivemos dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Deixa eu dizer aos senhores, com a morte da Avani morreu no dia 12 de outubro de 2021. Era uma terça-feira. Na quarta nós a sepultamos. Na quinta-feira, eu muito triste e abatido, Deus falou comigo às 4h25 da manhã, dizendo, não chore muito, a Avani deixou um legado com você. Então, o testemunho que a Avani deixou foi o testemunho de uma mulher de oração
e uma mulher que amava os pobres e missões. Então nós fundamos, não vou fazer propaganda, só quero dizer aos senhores, tempos de oportunidade, Associação Cultural Avani Garcia Rosa, que tem como finalidade todo o material que hoje nós produzimos. Nós já chegamos ao número de 2 milhões de livros vendidos. Agora a nossa associação, tudo que nós estamos produzindo, nós vamos distribuir os livros de esboços para os pastores. Já chegamos na África. Nós temos 5 países de fala portuguesa. Já chegamos em Portugal. E o nosso alvo agora é colocar os livros de esboços de sermões gratuitamente nas mãos de pastores no Brasil e fora do Brasil. Por quê? Nós vivemos um tempo de oportunidade. Nós estamos à procura de algo. O vazio, a sensação do não pertencer. Fala-se muito sobre espiritualidade, práticas como yoga, meditação transcendental, cartas de tarô, cristais, horóscopos, peregrinações, Aparecida, Caminho de Santiago de Compostela e outras práticas. É o grito da alma, é a sede do ser humano dizendo: nós queremos Deus. Eu estou muito feliz. Ontem, quando nós vimos para Aracaju, eu disse a Priscila: Priscila, de todas as vezes que nós viemos a Aracaju, é uma das vezes que o meu coração está cheio de alegria. Confesso isso aos senhores. E eu queria pedir aos pastores, a todos vocês aqui, nessa noite, essa mensagem que eu estou lhe dando nessa noite, é uma palavra de um pai, de um velho pastor. Vivemos um tempo de oportunidades. O prédio onde eu moro, eu estou ganhando todas as crianças, sendo minhas amigas. Me chamam de vovô. Através das crianças, eu estou ganhando os pais. Percebeu? A pessoa chega e fala assim para o pastor: eu queria tanto que num prédio onde eu moro, as pessoas ouvissem de Jesus. Billy Graham terminou uma campanha dele e uma senhora veio falar com ele: ô pastor, estou muito triste. Eu queria, na minha mocidade, ter servido a Deus como missionário na China. Não fui. Então com sentimento de culpa. Aí Billy Graham perguntou assim para ela: onde a senhora mora? Eu moro num conjunto assim. Tem famílias de outros países? Sim. No apartamento de cima mora uma família chinesa. Ele falou: só não precisa nem de passaporte para ir à China. Suba um elevador, a senhora já está na China. Nós vivemos um tempo de urgência. E agora eu vou olhar bem para os senhores. Um homem de 88 anos. Eu não tenho o tempo que você tem. Não me diga a sua idade. Você deve ter 50, 40. Que bom! Eu olho para o pastor Emanuel, cheio de vida, forte. Aí vocês olham para mim e dizem assim: velhinho. Vem a irmã, abre um copinho d'água. Vem outra, arruma o microfone. Por favor. Se eu viver mais 2 anos, eu estou com 90. Não me diga a sua idade, mas você tem muito mais tempo do que eu. Reflita, eu não estou, essa noite você não está ouvindo um sermão, você está ouvindo uma reflexão. Para você refletir, para você pensar. Nós vivemos um tempo de urgência. Deus está com pressa. Deus está com pressa. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos, os campos
já estão brancos. Há poucos dias eu estava lá em Rondonópolis. Domingo passado eu estava pregando lá em Maringá. Logo nós vamos estar lá no Rio. Se os senhores me perguntarem por que eu estou aqui, eu não vim a passeio, sendo muito sincero. Eu estou aqui porque eu tenho certeza que Deus ainda tem algo para mim. E eu quero, enquanto é dia, eu estou vislumbrando o pódio. Eu estou aguardando logo a chamada. Em quinto lugar, nós vivemos um tempo de salvação. E quero lhe fazer uma pergunta muito séria. Fique muito calmo. Você está salvo? Você está salvo? Me ouça, por favor. Meu avô foi fundador da Igreja Batista de Araçatuba. Meu pai foi um cristão, membro da Igreja Metodista. E a mamãe foi uma crente fiel batista. Mamãe teve 11 filhos. Eu, quando criança, eu nunca pensei em ser pastor. Eu estava com 16 anos, quando Deus me alcançou. E se você hoje me perguntar, pastor Messias, você tem a certeza da salvação? Eu posso dizer, em mim mesmo nada tenho em que eu possa confiar. Mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu estava trabalhando com uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos e na nossa despedida o pastor pediu que o irmãozinho fizesse a nossa despedida. Ele falou em inglês e interpretaram, eu entendi o que ele falou. Ele disse assim, se eu chegar lá no céu, não encontrar o pastor Messias lá, eu vou pedir para voltar e vou procurá-lo, porque eu não quero entrar no céu se ele não estiver lá. Quando eu subo aqui a esse púlpito, me vem à memória de muitos irmãos que já passaram por aqui. Fiquem tranquilos, não vou citar os seus nomes. Eu quero encontrá-lo lá. Você está salvo. Hoje a porta está aberta. Hoje é o dia da salvação. Quando a Vani e eu nos mudamos para o prédio onde estamos, nossos 3 filhos já casados, eu disse para a Vani, bem, vamos ser uma bênção aqui nesse prédio. Não fazia um mês que morávamos lá. Um senhor, eu ia para o elevador, na garagem, eu escutei, com licença. Olhei, era aquele senhor. Seu nome, eu falei, eu me chamo Messias. Mas o senhor é pastor, né? Eu falei, mas pastor não é o meu nome, não, eu me chamo Messias. Ele falou, o senhor é pastor, né? Eu falei, sou pastor, sim. E ele voltou observando o senhor aqui no prédio. O senhor quer cumprimentar todo mundo, né? O senhor não faça isso, não. O senhor vai passar por momentos... O povo aqui é muito orgulhoso. Eu fiquei pensando, o que esse homem quer me falar? Umas 2 semanas depois, vocês não acreditam que aquele homem falou, aconteceu. Eu entro no elevador, um senhor de uns 40 anos, barriga, tanquinho, bonito, elegante. Eu olhei e falei, o senhor é atleta? Ele falou, não sou atleta, sou médico, cirurgião plástico. Fica na sua que eu estou na minha. Eu falei, muito obrigado. 2 semanas depois eu entro no elevador. Ele está com roupa de academia. Eu olhei para ele e falei, vai me dar um pito, mas eu falei, atleta, hein? Ele falou, o senhor, hein, não deixa do meu pé. Semanas depois dentro, lá está o homem de terno, bonito,
uma senhora e duas crianças. Eu olhei para a mulher, falei, médica? Eu sou médica. A menininha me abraçou e falou, quando eu crescer eu vou ser médica veterinária. Aí o menino falou, eu vou ser bombeiro. Aí a família toda sorriu. Diga para mim, quebrou o gelo. Cadê o homem orgulhoso? A Priscila, a minha nora, falou, pastor, tem um senhor aqui no prédio que quer falar, ouvir o senhor pregar. Eu falei, fala para ele num lugar que eu vou pregar aqui perto. Esse homem foi. E eu contei no sermão que no prédio o senhor havia me dito isso. Terminou o culto, ele veio um homem ao meu encontro. Ele olhou para mim, o senhor me reconhece? Eu falei, não. Eu falei, o senhor não me reconhece? Eu falei, não, senhor. Ele falou, o senhor lembra do homem da garagem? Eu falei, do homem da garagem eu me lembro. Ele falou, sou o homem da garagem. Eu quero cumprimentá-lo porque o senhor contou como foi, e o senhor não acrescentou, o senhor foi muito honesto. Aí ele começou a chorar, aquele homem duro, a musculatura do seu rosto tremendo, ele chorando. Ele falou, a partir de hoje eu não sou mais católico, eu sou presbiteriano. Eu falei, não, antes presbiteriano, seja crente, né? Aí eu chamei meu filho que estava lá, as pessoas, aquela choradeira. Sabe o que aconteceu? Esse homem foi discipulado, ele, a esposa, a filha que é advogada, a outra que é fisioterapeuta e o sobrinho. Hoje os 5 que falaram para não cumprimentar ninguém são membros da igreja. Vamos terminar? Número 6. Vivemos um tempo do retorno da volta de Jesus. Não precisa nem comentar. Diga, pastor Messias. Pode falar para mim, diga, pastor Messias. Isso aí, você não precisa ficar comentando, não. Pode falar. Porque nós cremos que Ele está voltando. Eu só queria ler o que eu escrevi. O rei está voltando. O noivo está chegando. A noiva já está ataviada. Os anjos estão dizendo, este mesmo Jesus, que vós estáis vendo assunto ao céu, ele virá, como o viste subir. E eu termino com as palavras de Jesus. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Venho sem demora. Repitam comigo, discernindo os tempos. Vamos orar com os olhos abertos. Diga, Senhor, nesta noite, tão linda, tão especial, tão íntima, o Senhor falou ao meu coração. Humildemente, eu quero te pedir que o Senhor me ajude a discernir os sinais. Vivemos tempos difíceis. Vivemos um tempo de batalha espiritual. Vivemos um tempo de oportunidades. Vivemos um tempo de urgência. Vivemos um tempo de salvação. Vivemos o tempo da volta de Jesus. Curve a sua cabeça. Senhor, obrigado por essa palavra. Dá-nos a graça agora de
não nos esquecermos daquilo que o Senhor falou conosco. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê a graça do discernimento. Nós queremos levantar a cabeça, discernir os sinais, e nós te louvamos, porque somos a geração que vive o momento mais lindo da história. Se por um lado vivemos essa hora de desafios, nós estamos vivendo o tempo das grandes oportunidades. Eu levanto a minha mão aos céus e abençoo cada pessoa que está aqui, os pastores, presbíteros, obreiros, jovens, anciãos, crianças. Senhor, a minha oração nesta noite é para que o Senhor nos dê a graça de entendermos o nosso momento e dá-nos a bênção de estarmos voltando hoje para casa, preocupados não com o pregador, mas com a mensagem. Ajuda-nos a levantarmos a cabeça e vivermos este momento de uma forma muito intensa e entrarmos com o nosso melhor para o reino do Senhor. É a nossa oração, com gratidão, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus nos abençoe. E eu agradeço ao pastor a confiança do conselho de ser pastor auxiliar. Vocês me aceitam? Se vocês me aceitam, fiquem de pé. E se vocês me aceitam, o pastor da igreja encerra o culto. O senhor vai encerrar o culto. Aproveita, o povo já está de pé, o senhor já vai. Como? Sim, mas enquanto o louvor vai se perfilando, esse é o meu jeitão. Eu já vou falando. Vocês estão bem? Eu já vi que vocês estão com uma liturgia bem elaborada. Digam assim para mim, pastor, tome cuidado. O senhor pode não ser aceito. Fale, verbalizem, fale. O senhor pode nem ser aceito. Vocês não falaram. Pastor, esse é o nosso jeito de trabalhar, um jeito alegre. Amém. Vocês são bem, olha, vocês são bem calvinistas, bem presbiterianos. Amém? Amém. Mas diga assim, ferve dentro de mim uma chama. Então vamos cantar. Vamos cantar. Pode.